Boa noite, igreja. Que alegria estar aqui mais uma vez na companhia de cada um de vocês para louvar o nosso Deus, para cultuá-lo, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E nesse momento em que nós aqui reunidos estamos, eu convido a você que se coloque em oração nesse momento. Se for possível, que você abaixe a sua cabeça, que você feche os seus olhos, para que a gente possa orar nesse momento. Senhor nosso Deus, grandioso Tu és, santo é o Teu nome, é o que nós proclamamos aqui, ó Deus. Senhor, nós estamos aqui já certos de que o Senhor se faz aqui presente conosco, assim como está presente conosco, está presente na casa de cada um daqueles que conosco cultuam, Deus. Nós queremos Te pedir, Senhor, que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, especialmente que o Senhor possa falar conosco nessa noite, através das orações, que o Senhor possa falar conosco através do louvor, que o Senhor possa falar conosco através da palavra. Ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor se faça presente aqui para receber a alegria que está no nosso coração, que é poder Te louvar a cada dia. Ó Deus, fique tranquilo e à vontade, ó Deus, para agir conforme o Seu querer, porque esse momento é Seu, Senhor, usa ele conforme a Tua vontade. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus, a vida de cada um dos nossos irmãos que cultuam conosco nessa noite. Ó Deus, esteja vindo com providência sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar louvando, né? Que alegria é saber que nós podemos confiar no nosso Senhor, esse Deus grande, um Deus maravilhoso. E como a gente ministrava no culto de domingo passado, é um Deus soberano, é um Deus grande, mas que se preocupa conosco, que conhece a cada um de nós. E o salmista, no Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheceis, sabe quando me sento e quando me levanto, e de longe percebe os meus pensamentos.
Sabe muito bem quando trabalho ou quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor nos conhece, o Senhor conhece aqueles que cultuam conosco nesse momento. Ó Deus, o Senhor sabe as alegrias, o Senhor conhece as tristezas, o Senhor sabe o sucesso, o Senhor sabe os fracassos que essas pessoas têm, que nós temos, ó Deus. O Senhor conhece tudo e cuida de nós em todos os sentidos, na hora certa, sempre nos dá aquilo que é mais do que merecido a nós. Ó Deus, nós te somos gratos e nós queremos, ó Deus, e não pode ser diferente, entregar a Ti o melhor louvor, um louvor verdadeiro, em espírito e em verdade, porque, ó Deus, o que somos nós se não formos para o louvor e a Sua glória? Estamos aqui, ó Deus, nessa noite, e os meus irmãos estão aí em casa essa noite também, Senhor, prontos para Te entregar nesse momento um louvor de verdade. E eu convido a você que está aqui conosco e você que está em casa, que você possa agora, sem vergonha, cantar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, sim, Senhor. E Senhor, te entregamos para te adorar, ó Rei dos reis, que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de
que privilégio, Senhor, era estar aqui, dando ao Senhor o louvor que é merecido. Ó Deus, no nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor receba a nossa adoração como igreja nesse momento, que o Senhor receba as nossas ofertas, ó Deus, no nome de Jesus. Ó Pai, que o Senhor continue falando conosco também, Senhor, durante todo esse culto, que o Senhor tenha permissão, Senhor, nessa noite, de nos tratar, de nos curar, ó Deus, no nome de Jesus. Nosso prazer é adorar o Senhor, adorar esse Deus que é misericordioso, que é bondoso, adorar esse Deus que não nos desampara em tempos difíceis, adorar esse Deus que tem nos guardado nesse tempo que nós temos passado, tempos tão difíceis. Tantas pessoas perdendo entes queridos, perdendo seus familiares de luto. Mas também é um Deus que nós adoramos pelo privilégio de servi-lo. É um Deus que nós adoramos pelo prazer de saber que Ele nos guarda. O quanto você tem hoje para agradecer ao Senhor de livramentos, de bênçãos, de você ter a sua vida, a sua família junto com você, você ter a sua casa, você ter o alimento de cada dia, mesmo em meio a algumas dificuldades, mesmo vendo algumas situações, você ainda assim está de pé e você pode louvar e você pode glorificar ao Senhor. Como diz o louvor, nosso prazer, Senhor, é te adorar em espírito e em verdade. E nós queremos adorar o Senhor, nós queremos mais uma vez orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Pai Santo, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Deus, pelo respirar, te agradecer pela nossa vida, te agradecer pela nossa casa, nossa família, te agradecer pelo trabalho, Senhor, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, te agradecer pelo privilégio de te servir, de te adorar, te agradecer, ó Deus, porque a cada dia o Senhor tem falado conosco, Senhor, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor não desiste de nós, Senhor, mesmo quando nós não somos fiéis a Ti, o Senhor ainda assim permanece fiel a cada um de nós. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, louvar, glorificar o Teu santo nome, Senhor, engrandecer a Ti, Senhor, e colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, colocar diante de Ti, Senhor Deus, a Tua igreja. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse tempo, Senhor Deus, que nós temos passado de lockdown, ó Pai, Senhor Deus, que o Senhor guarde os corações para que não venha desanimar, que o Senhor guarde, Senhor, as vidas, Senhor, que o Senhor fortaleça os Teus servos, fortaleça cada um para a glória do Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Toma, Senhor Deus, cada vida nas Tuas mãos, toma cada família da Tua igreja, toma cada lar, Senhor Deus, visita com o Teu Santo Espírito, que o Teu Santo Espírito produza em nós transformação e restauração, que a Tua palavra, Senhor Deus, venha ao nosso coração e produza, Senhor Deus, frutos para a glória Tua, Senhor. Pai Santo, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, queremos colocar a vida, Senhor Deus, da mãe do Júnior, Pai, ela que se encontra internada nesse momento, Pai. O Senhor conhece o coração dela, a vida, Senhor Deus, o Senhor sabe pelo que ela tem passado. Visita ela agora, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua manifestação, ó Deus, com o Teu Espírito, tratando o coração dela, o ser dela, Senhor, direcionando os médicos para aquilo que seja feita a Tua vontade, Senhor. Toma, Senhor Deus, o tio do Joaquim também, que está internado, ó Deus.
Senhor, em nome de Jesus, visita ele também, Senhor Deus, com teu poder, com teu Espírito, falando ao coração dele, tocando na vida dele, Senhor Deus. E que haja, Senhor, transformação, que ele saia dali, Senhor Deus, restaurado e o teu nome sendo glorificado, Senhor. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti cada um dos nossos, cada um daqueles que estão enfermos, se recuperando, daqueles que têm passado por dificuldades, Senhor. Queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, para que o Teu querer, a Tua vontade seja sobre cada um. Nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome, nós Te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. O tema de 1 Reis, capítulo 19, é um tema bem recorrente na nossa vida. Quando nós olhamos para o tempo em que nós estamos passando, essa pandemia, um ano de pandemia, um ano que nós estamos lutando contra essa doença, um ano que nós estamos lutando, buscando preservar vidas, um ano que os profissionais de saúde estão esgotados, tentando salvar vidas, um ano que temos orado ao Senhor. E talvez nesse período também você tenha passado por diversos outros problemas, dificuldades, talvez um desemprego, talvez alguém da sua família que você perdeu, talvez alguma dificuldade que você ainda está passando, algum problema que você ainda está passando, muito em decorrência dessa pandemia, desse tempo que nós temos passado. Agora aqui na cidade nós temos o período de lockdown, 15 dias, em que muitas pessoas têm que ficar em casa e têm a incerteza do emprego. São tantas coisas que estão acontecendo à nossa volta, e talvez se você fosse listar, você faria um caderno, uma folha, ou seja como for, você poderia listar diversas situações em que você tem passado. E essas situações muitas vezes nos levam a algo que nós vamos ver nesse texto. 1 Reis capítulo 19. Nós vamos chegar à situação de esgotamento. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver a vida do profeta Isaías. E o profeta Isaías era um dos maiores profetas, se não o maior profeta. Homem usado por Deus, que nos ensina, que passou e nos ensina a passar por esse momento de esgotamento da nossa vida. Quem hoje, se for perguntar, quem hoje não passa por esse tempo, por esse momento de estar esgotado, cansado, dizendo: Senhor, eu estou cansado. Senhor, resolve esse problema logo que eu estou passando, resolve essa situação logo. Cura logo, Senhor, Deus me manda para casa, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou esgotado. E aí a gente olha para a vida do Isaías, a gente olha para a vida do profeta Elias, e a gente vai perceber um homem que foi chamado por Deus para confrontar o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, porque eles se desviaram da presença do Senhor e construíram altares para Deus Baal e a Deus Axera. Elias manda parar de chover por 3 anos. Há uma grande seca naquela região. Um homem usado por Deus manda parar de chover e simplesmente para de chover. Elias é aquele que foi alimentado pelo corvo, alimentado pela viúva de Serepta, por causa dessa seca, nesse período de seca, conhecido como perturbador de Israel, o homem que orava e as pessoas eram curadas, o homem que enfrentou 850 profetas, e os enfrentou e os matou, e mesmo assim, um homem tão reconhecido,
Um homem tão reconhecido por causa do poder de Deus na vida dele, de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida, aonde nós estamos hoje, nós começamos a olhar para trás e começamos a ver tudo que nós passamos, todas as dificuldades que enfrentamos, todos os momentos, todas aquelas pessoas que nos perseguiram, aquelas pessoas que fizeram algum mal conosco ou com a nossa família. Você olha para situações de emprego, situações em que você foi humilhado muitas vezes. Você olha para dentro da sua família e você foi humilhado muitas vezes dentro da família. Você olha para amizades e você muitas vezes foi abandonado ou viraram as costas para você, ou até mesmo pessoas que se levantaram contra você, que eram seus amigos. Você começa a refletir, você começa a pensar em situações que você passou, mas que você hoje glorifica a Deus porque o Senhor os livrou de todas elas, porque o Senhor os guardou em todos esses momentos, porque o Senhor permitiu que você passasse, houve um crescimento, houve um amadurecimento seu. E passando por esse tempo, você chega hoje, glorificando ao Senhor. Mas, mesmo tendo olhado e visto a mão do Senhor na sua vida, mesmo tendo olhado e visto os livramentos do Senhor, isso, humanamente falando, não nos impede de chegar a um momento de esgotamento, onde você fala: Senhor, eu preciso de um descanso, porque o pior esgotamento é o mental. O físico você até consegue descansar, mas o mental é o pior esgotamento, que você não consegue parar. E aí você olha para um homem como Elias, que foi grandemente usado por Deus, e aí ele chega ao tempo de, no capítulo 19, versículo 4, ele dizer: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele chega ao tempo de dizer: Senhor, basta, eu quero morrer, eu não aguento mais, eu não consigo mais passar por essa situação, pelo que eu estou passando, eu não aguento mais a humilhação pelo que eu tenho passado, de eu precisar fugir, de eu precisar correr, de eu precisar me esconder. Isso tem trazido esgotamento para minha alma. Pensa só, Elias teve experiências extraordinárias com Deus, experiências que muitos de nós nem passou, ou nem sonham em passar. Mas muitas vezes, irmãos, assim como com Elias, com o profeta Elias, nossa vida, muitas vezes por causa do período em que nós estamos passando, e talvez por causa do longo período em que a gente passa por uma situação, e por causa desse esgotamento, nós começamos a nos enxergar menor do que somos, menor do que fomos capacitados por Deus, preparado por Deus, chamado por Deus. Olha quanto Deus usou o profeta Elias, e você olha para a sua vida, o quanto Deus usou a sua vida, e talvez tenha usado a sua vida, e mesmo assim, quando chega nesse tempo de esgotamento, você começa a se olhar menor do que Deus fez você. E não só isso, você começa a enxergar o problema a qual você está passando maior do que ele realmente é. E aí, algumas pessoas vão dizer, e se tornou até um bordão muitas vezes, de você estar olhando quem é maior, o problema que está diante de você ou o Deus que você serve. E de fato é assim. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, Elias, ele conhecia Deus, ele poderia dizer: não, isso aí não é nada diante do Deus a qual eu sirvo. Esse problema que eu estou passando não é nada diante do Deus a qual eu sirvo. Só que o problema é que quando nós estamos nesse momento de esgotamento,
a gente começa a se achar menor, a gente começa a enxergar o problema maior do que ele é, e pior, a gente começa a achar que Deus não dá conta de resolver. A gente começa a diminuir Deus, porque a gente começa a entender que se até agora demorou tanto tempo e até agora ele não resolveu, é porque ele não vai dar conta de resolver. É porque ele não vai conseguir resolver esse problema. E aí você começa muitas vezes até questionar. E quando a gente está esgotado, a gente para de semear para o futuro. Porque a nossa visão, ela começa a ser totalmente voltada para aquilo que está acontecendo, para aquele problema à volta. Eu gosto de citar sempre Pedro. Quando Pedro está em alto mar, Jesus manda ele ir para sobre as águas, ele começa a andar. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando, mas quando ele começa a olhar em volta, ele vai afundando. E às vezes, diante de uma situação, diante de um problema, diante de algo que está acontecendo, que está tirando o nosso sossego, a gente começa a olhar para essa situação e fixar os olhos nela, e a gente para de plantar, de semear para o futuro, a gente para de ter perspectiva para o futuro, porque o problema que você está passando começa a ficar maior do que ele é, começa a ficar maior do que um Deus a qual você serve e que pode resolver ele da noite para o dia. Mas que talvez nesse período ele está permitindo você passar para te ensinar algo, para tratar o seu coração, algo que ele quer tratar particularmente com você, e que talvez você ainda não entendeu, mas tenha certeza, ele vai falar. E quando a gente passa por um momento de esgotamento, a gente para de semear, principalmente com os nossos filhos, por exemplo. Você passa a ficar tão cansado que você já não tem tempo mais para os filhos. Você passa a ficar tão esgotado que você já não tem mais paciência de parar para brincar com os filhos. Ou você fica tão cansado que você já não tem mais tempo para poder investir na sua esposa ou no seu marido. O problema começa a tomar conta da sua vida, você já não investe mais na sua família, você não semeia mais para o futuro, porque o que você semeia hoje na sua família, você vai colher no futuro, e você não consegue mais. Isso acontece com a gente. Humanamente falando, isso acontece com todos nós, irmãos. A nossa cabeça, ela começa a funcionar em prol de uma situação, que a gente não consegue até resolver aquela situação. Você fica tão fixado naquilo dali, que você esquece todo o resto, que você abandona todo o resto, e você começa a parar de semear. E aí talvez quando chegar lá na frente, você vai parar e falar assim: mas quanto tempo eu perdi? Eu poderia estar semeando com a minha família, e eu parei e fiquei preocupado com o problema. E se eu descansasse mais em Deus, talvez eu pudesse aproveitar muito mais. E aí o que o profeta ensina a gente, o texto, verso 10 até o verso 12, diz assim: ele respondeu, o Senhor perguntou a Elias: Elias, o que fazes? O que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai da caverna e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cio suave e tranquilo. Ali estava o Senhor. Ele está dizendo: olha, você vai passar por momentos difíceis, momentos de ventania na sua vida, momentos de terremoto na sua vida, momentos em que você vai ser provado pelo fogo,
Mas fique calmo e tranquilo, porque o Senhor está no controle, porque o Senhor está agindo. Aprenda, enquanto você passa por esse tempo, aprenda a continuar semeando, pensando no futuro, pensando naquilo que você vai colher. Não deixe o foco somente no problema, mas continue com foco em Cristo Jesus e tendo a certeza que Ele está no controle. Porque nesse período esteja com o coração aberto para ser tratado, para Ele mostrar a você o que Ele quer. E nesse tratamento que Ele vai fazer com você, lá na frente você vai entender o porquê de tudo, o porquê você passou por tudo aquilo. Mas o que o profeta ensina a gente também é que a gente precisa descobrir a fonte do esgotamento. A fonte do esgotamento de Elias foi que lá no verso 2, a Jezabel, ela ameaça ele dizendo, faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como você fez aos profetas que você matou. A fonte de esgotamento de Elias foi uma ameaça de uma mulher. Ora, Elias foi usado por Deus em diversos momentos. Elias foi usado por Deus. Ele matou 850, ele enfrentou e matou 850 profetas de Baal. E aí, por causa de uma ameaça, ele entra em depressão. Ele quer morrer, ele se esgota. E é como eu falei, você olha para o problema maior do que, e você enxerga o problema maior do que ele é. É quando nós temos fobia, por exemplo, você tem fobia. Tem gente que tem fobia de barata. A pessoa às vezes tem 1,80 m, tem fobia de barata, não consegue chegar perto. Olha o tamanho da barata. Basta você chegar e pisar, e você venceu, mas a pessoa não consegue. O problema é maior do que ela enxerga, ele maior do que ele realmente é. E ali era como se Elias fosse alguém de 1,80 m e Jezabel uma barata, mas ele se fecha, ele se esconde, ele entra em depressão e ele não consegue. E ele diz ao Senhor, Senhor, eu quero morrer. E é como se Deus está olhando para ele e fala, o que você está fazendo aqui? Por que você está desse jeito? Por que você está tão cansado? Você para e pensa, olha tudo que eu já fiz na sua vida. Olha o quanto eu já usei você. E por que você está tão preocupado com algo tão pequeno? Porque você está transformando esse problema em um gigante na sua vida. E aí por isso que você está desse jeito, esgotado. Por isso que você está desse jeito, não consegue avançar. E às vezes acontece assim na nossa vida. Um problema tão pequeno no casamento, e você transforma aquilo num gigante, e aquilo vai se agigantando cada vez mais, porque você não resolve. Uma crise que acontece no mundo, como tem acontecido nesse período de pandemia, que é sim um problema que tem acontecido no mundo todo, que milhares de pessoas estão morrendo por causa disso, mas que muitas vezes a gente coloca esse problema maior do que ele é, maior do que o Deus a qual nós servimos e que pode acabar com esse problema a qualquer momento. Às vezes um problema que você tem no trabalho, ou um desemprego que acontece, ou um problema que acontece na igreja, e você começa a ficar cansado, você começa a ficar desgastado, porque você acha que aquilo ali vai sobrepor você, e aquilo ali vai te engolir, e você não vai conseguir mais. É o que aconteceu com o profeta. E o Senhor está dizendo a ele, olha, você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por vendaval, você vai passar por terremoto, você vai passar por fogo, mas tenha certeza, eu estou no controle. E quando você encontrar esse vento suave, tranquilo, eu estou ali, e eu estou contigo. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mas uma coisa interessante que, em meio a isso,
Elias, ele encontra um momento para descanso. E ele nos ensina que nós temos que ter esse momento de descanso. Porque às vezes você passa 365 dias do ano trabalhando, pagando conta, fazendo isso, fazendo aquilo, tentando resolver problema. E às vezes a gente precisa de um descanso. A gente precisa de um tempo. Você precisa de um tempo, você com a sua família, mas você também precisa de um tempo sozinho. Quem é que não precisa? Às vezes você tirar um dia, tanto a mulher como o homem, precisa tirar um dia para si, para poder buscar um tempo para você mesmo, para você se olhar, um tempo para você com Deus, para você buscar essa intimidade com Deus, um tempo de descanso para a sua cabeça, descanso do trabalho, descanso da família, descanso muitas vezes até dos filhos. Alguns talvez vão achar um absurdo isso, mas humanamente falando, você precisa, nem que seja um dia, mas vai um descansar, o outro vai descansar ali, um descanso para a cabeça, para você renovar, para você ser restaurado. Porque quantas vezes você já pensou nesse tempo na sua caminhada, no seu casamento, no seu trabalho, dentro da sua família, quantas vezes você já pensou em chutar o balde? Quantas vezes você já pensou em abandonar tudo, em largar tudo? Quantas vezes quem está próximo a você já sofreu por causa do seu esgotamento? Porque quando a gente está esgotado, a gente está cansado, quem mais sofre é quem está mais perto da gente. Sofre com as patadas, sofre com os coices, vai sofrer. Porque a gente está cansado. A gente está cansado do nosso dia a dia, a gente está cansado daquilo que a gente tem passado, a gente está cansado de olhar e não ver as coisas se resolvendo, a gente está cansado de tentar e nada se resolve, a gente está cansado do tempo que isso está demorando para se resolver. E nós somos passíveis disso. É interessante que a Bíblia ela mostra muito bem isso. O profeta era alguém chamado por Deus, usado poderosamente por Deus, mas teve os momentos dele também, de falar: Senhor, eu preciso de descanso. E nós também: Senhor, eu preciso de descanso. A gente precisa dar um tempo da religiosidade, porque muitas vezes a gente se envolve com tantos afazeres da igreja, com tantos afazeres, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. A gente olha para Jesus, a gente vê Jesus em alguns momentos tirando um tempo para descansar a sós, porque ele precisava desse tempo de descanso, ele precisava desse tempo, ele com ele e ele com o Pai. Ele ensina isso para a gente, porque a gente olha no meio do turbilhão que a gente vive, muitas vezes a gente já não tem mais tempo para Deus. A gente já não tem mais tempo para olhar para dentro da gente, para começar a pensar: como é que está a minha vida hoje, o que eu gostaria, como que eu gostaria que ela estivesse amanhã. Porque a gente não tem tempo para pensar, porque a gente está preocupado com o problema que está à nossa volta, porque a gente está preocupado com as contas que tem que pagar, porque a gente está preocupado com a doença que se abateu, porque a gente está preocupado com a briga que aconteceu, porque a gente está preocupado com o problema que está à nossa volta. A gente vive preocupado. E o Senhor está dizendo: você precisa parar um tempo. Você precisa de um tempo para você, mas você também precisa de um tempo com Deus, só você e Deus. E principalmente, você precisa aprender a confiar no Senhor, descansar no Senhor. E aí me faz pensar em Jesus no barco com os discípulos. Dentro do barco
a tempestade engolindo o barco, Jesus deitado dormindo, os discípulos preocupados porque aquela tempestade poderia virar o barco e eles morreriam. E aí eles acordam Jesus e dizem: Senhor, tu não te importas com a gente? E aí você, num barco que você está, os problemas têm se tornado tão grandes, tão gigantes para você, parece que seu barco vai virar, parece que eles vão te engolir, e você está olhando para Jesus e falando: Jesus, tu não te importa comigo não? Você esqueceu de mim? Você não quer mais me ajudar? Você não me ouve mais? E aí Jesus levanta daquele barco, olha para os discípulos e diz: ah, homens de pequena fé. E aí ele acalma a tempestade, resolve o problema e volta a calmaria na caminhada deles. E aí eu fico imaginando Jesus olhando para eles e dizendo para eles: se vocês tivessem fé, se vocês crescem, se vocês descansassem em mim, vocês estariam dormindo junto comigo e não preocupados com a tempestade em volta e não preocupado com o problema em volta. Eu sei que, humanamente falando, é difícil a gente não se preocupar com os problemas à nossa volta. Eu sei que, humanamente falando, é difícil a gente abrir mão dessa preocupação, porque não tem como. O problema parece que, quando ele começa, parece que ele vai perseguindo a gente, não nos deixa esquecer em momento nenhum. Mas Jesus o tempo todo está nos dizendo: descanse em mim, descanse, confie que eu vou agir, descanse, durma junto comigo. Durma junto comigo, porque a palavra de Deus diz que até enquanto nós dormimos, Deus, Ele abençoa, Ele trabalha por nós. Descanse no Senhor e saiba que Ele continua no controle, Ele continua agindo, e ao tempo dEle as coisas vão se resolver em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, te agradecer porque o Senhor é bom, Senhor, porque a Tua bondade, ela dura cada dia, Senhor Deus, e ela não se desfaz. Te agradecer porque o Senhor olha para a gente, Pai, e apesar de nós, o Senhor continua sendo fiel, Deus. Te agradecer, ó Deus, porque mesmo em meio à tempestade, essa tempestade de problemas que a gente passa, tempestade de lutas que a gente passa, o Senhor continua no barco conosco, dizendo: você não está só, eu estou com você. E creia que no tempo certo, eu só erguerei os braços e direi: acalma-te, e a tempestade que você tem passado vai se acalmar, e as coisas voltarão aos seus eixos, e a tranquilidade voltará, e a caminhada continuará, porque o Senhor está conosco. Descanse no Senhor, tenha esse tempo com o Senhor de descanso, de entrega. Pai querido, nós queremos, ó Deus, pedir a Ti, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor complete em nós aquilo que não foi falado, mas complete no nosso coração aquilo que é a Tua vontade, aquilo que é o Teu querer, Senhor. Pai, nós clamamos, Senhor Deus, que o Teu amor, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito sejam derramadas sobre cada um de nós e sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe e tenha certeza, Deus é bom o tempo todo. Vamos encerrar esse momento louvando ao Senhor.